Você já sentiu que alguém te elogiava, mas alguma coisa simplesmente não encaixava? Como se por trás daquele sorriso amigo existisse algo diferente. Carl Jung dedicou décadas ao estudo do comportamento humano e fez uma descoberta reveladora. A inveja genuína nunca se manifesta de forma escancarada. Ela se esconde, se camufla. E as pessoas que mais te invejam são, ironicamente, aquelas que fingem te apoiar com maior entusiasmo. Jung explicava que a sombra de uma pessoa, aquela parte escura que ela se recusa a encarar em si mesma, projeta nos outros aquilo que ela não consegue ter. E quando alguém sente inveja de você, essa projeção acontece de maneiras tão sutis que você pode conviver anos com essa pessoa sem sequer imaginar que, no fundo, ela te detesta em segredo. Hoje você vai aprender os 5 sinais que Carl Jung identificou para te ajudar a desmascarar quem te inveja, mas finge que não. E no final, eu vou te apresentar 3 técnicas de proteção psicológica, baseadas na psicologia analítica de Jung, para você se blindar dessas pessoas antes que elas te destruam. Se você já sentiu um climão perto de alguém, se já desconfiou de um amigo ou familiar, preste atenção, porque seu inconsciente pode estar tentando te avisar algo que sua mente consciente ainda se recusa a aceitar. O primeiro sinal que Jung identificou é este: a pessoa te elogia, mas sempre adiciona uma crítica disfarçada. Você recebe uma promoção e ela diz: "Que bacana, Ana, você merece, se dedicou tanto. Eu jamais conseguiria me dedicar assim, sou muito focado na minha família." Você compra um carro novo e ela comenta: "Nossa, que lindo, mas deve gastar uma fortuna de combustível, né?" Você perde peso e ela observa: "Nossa, você emagreceu demais. Cuidado para não ficar doente." Esses são os chamados elogios com segundas intenções. Elogios envenenados. A pessoa reconhece a sua conquista, mas imediatamente planta uma semente de dúvida, de medo, de insegurança. Ela te elogia com uma mão e te diminui com a outra. Jung explicava isso através do conceito de lado sombrio. A pessoa invejosa não consegue aceitar as suas próprias falhas e limitações. Então, quando ela vê você conquistando algo que ela deseja, mas não tem, o lado sombrio dela é ativado. E ao invés de lidar com a própria frustração, ela projeta isso em você, através de comentários aparentemente inocentes. Pensa comigo. Se alguém está genuinamente feliz por você, o elogio é limpo, sem mas, sem ressalvas, sem comparações. Quando a pessoa adiciona uma crítica depois do elogio, ela está, na verdade, tentando diminuir a sua alegria, porque a alegria dela depende de você, não brilhar tanto. Um exemplo real: Ana conquistou uma vaga de mestrado em uma universidade renomada. Sua colega de trabalho, ao saber da notícia, disse: "Parabéns, mas você vai dar conta de trabalhar e estudar ao mesmo tempo?" Eu tentei e quase tive um colapso nervoso. Veja o que aconteceu aqui. O elogio foi imediatamente contaminado por uma projeção da própria incapacidade da colega. Ela não conseguiu. Então, ela planta a dúvida se Ana conseguirá. Esse comportamento é tão perigoso porque é sutil. Se você confrontar a pessoa, ela vai dizer: "Mas eu só estava preocupada com você, eu só quis alertar." E você acaba parecendo louco, exagerado, sensível demais, mas seu inconsciente sabe a verdade. Aquela sensação estranha que você sente quando recebe esses elogios não é paranoia. É a sua sabedoria interna te avisando. Jung dizia que o inconsciente enxerga o que a mente consciente se recusa a ver. Quando você sente que algo está errado, mesmo sem conseguir explicar, confie, seu corpo não mente.
O segundo sinal é ainda mais sutil. A pessoa sempre encontra uma forma de diminuir as suas conquistas. Você conta uma boa notícia e ela responde com indiferença ou muda de assunto rapidamente. Ou pior, ela compara sua conquista com algo maior que ela ou outra pessoa fez. Você fecha um contrato importante e ela comenta: "Que bom! Ah, meu primo fechou um contrato 3 vezes maior semana passada." Você é promovido e ela diz: "Que legal! Mas promoção hoje em dia não significa muito, né? O que importa mesmo é o salário." Você publica um artigo e ela responde: "Bacana, eu também publiquei um, mas no meu caso foi em uma revista internacional." Vê o padrão? Ela nunca deixa você celebrar sozinho. Ela sempre precisa roubar o seu momento ou diminuir a sua vitória. Jung chamava isso de jogo da inveja. A pessoa invejosa não consegue suportar que você tenha algo que ela não tem. Então ela usa 2 estratégias. Ou te ignora completamente, negando importância à sua conquista, ou se coloca acima de você, reafirmando a superioridade dela. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: evitar que você se sinta pleno. Porque se você se sentir pleno, ela terá que encarar o vazio dela. E isso é insuportável para alguém que ainda não fez o trabalho da busca da individualidade. O processo que Jung descrevia como a jornada de se tornar quem você realmente é, aceitando tanto as suas luzes quanto as suas sombras. Pensa nesse exemplo. Ricardo passou em um concurso público muito concorrido. Ele ligou para seu melhor amigo para contar a notícia, empolgado. A resposta do amigo foi: "Ah, é? Que bom! Mas concurso público hoje está muito desvalorizado, viu? Eu prefiro trabalhar na iniciativa privada, ganho muito mais." Ricardo desligou o telefone se sentindo vazio, como se a sua conquista não importasse. Aqui está a verdade que dói. Pessoas que realmente te amam celebram as suas vitórias como se fossem delas. Pessoas invejosas destroem as suas vitórias para que as delas pareçam maiores. E o pior é que muitas vezes essas pessoas estão tão próximas de você: família, amigos de infância, colegas de longa data, e você se sente culpado por desconfiar delas. Mas Jung era claro: a proximidade não garante autenticidade. Algumas das relações mais tóxicas são justamente aquelas que você mantém por obrigação, por história, por medo de ficar sozinho. Terceiro sinal, e esse é um dos mais perturbadores: a pessoa começa a te imitar. Ela copia o seu jeito de se vestir, adota as suas expressões, compra as mesmas coisas que você, segue os mesmos caminhos, e quando você se dá conta, parece que ela está tentando se tornar você. À primeira vista, isso pode parecer admiração, e talvez até seja, mas é uma admiração doentia, porque não é sobre aprender com você, é sobre substituir você. Jung explicava que quando alguém não desenvolveu uma essência verdadeira, uma identidade própria, sólida, genuína, ela tenta preencher esse vazio se apropriando da identidade dos outros. Ela vê em você aquilo que ela gostaria de ser. Mas ao invés de fazer o trabalho interno, de construir isso em si mesma, ela simplesmente copia a casca externa. Isso é perigoso, porque cria uma dinâmica de competição silenciosa. Ela quer o que você tem, ela quer ser quem você é. E inconscientemente, ela te vê como uma ameaça, porque enquanto você existir sendo autêntico, ela será sempre uma imitação. Pensa num caso. Mariana tinha uma amiga que começou a frequentar os mesmos lugares que ela, a se vestir com roupas parecidas, a usar as mesmas gírias, até a cortar o cabelo do mesmo jeito. No início, Mariana se sentiu lisonjeada, mas com o tempo começou a perceber algo estranho. A amiga não apenas copiava, ela também competia.
Se Mariana comprava uma bolsa, a amiga comprava uma melhor. Se Mariana viajava para um lugar, a amiga ia para um mais exclusivo. Era como se ela estivesse tentando ser uma versão melhorada de Mariana. Carl Jung diria que essa amiga estava projetando sua própria falta de identidade em Mariana. Ao invés de desenvolver quem ela realmente era, ela estava tentando roubar a essência de Mariana. E isso, inevitavelmente, gera ressentimento, porque por mais que ela copie, ela nunca será a original. E isso a corrói por dentro. Se alguém próximo de você te imita obsessivamente, preste atenção. Não é homenagem, é invasão. E pessoas que invadem sua identidade eventualmente vão querer destruir você para ocupar seu lugar. Sinal neutro, competição silenciosa e constante. O quarto sinal é sutil, mas devastador. A pessoa transforma tudo em competição. Mesmo as coisas mais simples, mais triviais, viram uma disputa. Você comenta que dormiu mal e ela diz que dormiu pior. Você reclama de cansaço e ela lista tudo o que fez no dia para provar que está mais cansada. Você compartilha um problema e ela te interrompe para falar de um problema maior. Parece infantil, mas é profundamente tóxico, porque essa competição constante impede qualquer conexão genuína. Você nunca pode ser vulnerável. Você nunca pode apenas ser. Tudo vira uma disputa sobre quem sofre mais, quem conquista mais, quem é mais, quem tem mais. Jung explicava isso através do conceito de inflação do ego. Quando alguém não tem uma essência verdadeira, o ego dela tenta compensar se inflando, se comparando, se colocando sempre acima. E essa inflação é alimentada pela diminuição dos outros. Ela só se sente grande se você se sentir pequeno. E aqui está o problema. Você não percebe que está em uma competição, porque para você é apenas uma conversa, mas para ela é uma guerra silenciosa, onde ela precisa sempre estar por cima. Um exemplo. Ricardo estava comentando com um colega sobre ter corrido 5 quilômetros pela primeira vez. O colega imediatamente disse: "Só 5 quilômetros? Eu corro 10 quilômetros todo dia de fácil." Ricardo não estava competindo. Ele estava compartilhando uma pequena vitória pessoal. Mas o colega transformou aquilo em uma disputa que Ricardo nem sabia que estava participando. Esse comportamento é exaustivo, porque você nunca pode celebrar nada sem que a pessoa tente ofuscar. Você nunca pode sentir dor sem que ela invalide. Tudo gira em torno de provar que ela é superior. E sabe o que Carl Jung dizia sobre isso? Que pessoas verdadeiramente seguras não precisam competir. Elas podem celebrar suas vitórias sem diminuir as suas. Elas podem reconhecer sua dor sem invalidar a delas, porque a segurança interna delas não depende da sua inferioridade. Se você tem alguém na sua vida que transforma tudo em competição, essa pessoa não te vê como amigo, te vê como rival. E enquanto você estiver ao lado dela, você nunca será livre para apenas ser. Sinal no 5. Alegria disfarçada quando você falha. E chegamos ao quinto e mais doloroso sinal. A pessoa sente alegria quando você falha. Ela não demonstra abertamente, claro, mas você percebe, nos olhos, no tom de voz, na velocidade com que ela muda de assunto quando você conta uma vitória, versus o interesse súbito quando você conta um fracasso. Você perde um projeto e ela diz: "Eu imaginei que isso ia acontecer. Essas coisas são complicadas mesmo." Você termina um relacionamento e ela comenta: "Eu sempre achei que vocês não combinavam." Você não passa em uma prova e ela suspira: "Ah, mas era muito difícil mesmo. Ninguém passa de primeira." Veja o que ela está fazendo. Ela está validando sua falha. Ela está, sutilmente, te dizendo que era esperado que você falhasse. E mais,
Ela está se colocando na posição de quem sempre soube que você não conseguiria. Jung chamava isso de Schadenfreude, prazer pela desgraça alheia. E ele explicava que isso acontece quando alguém está tão mergulhado no próprio lado sombrio que a única forma de se sentir bem é vendo os outros mal. Pensa, se você realmente ama alguém, a dor dessa pessoa te dói, o fracasso dela te entristece, você quer ajudar, confortar, apoiar. Mas quando alguém tem ciúme secreto de você, seu fracasso é o alívio dela, porque enquanto você está caído, ela pode se sentir superior. Ela pode, finalmente, respirar. Um caso real. Ana foi demitida de um emprego que amava. Ela contou para uma amiga próxima, esperando apoio. A resposta da amiga foi: "Eu sempre achei que aquela empresa não era para você. Você merece algo mais. Simples, sabe?" Ana se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A amiga não ofereceu conforto. Ofereceu confirmação de que Ana não era boa o suficiente. E aqui está a verdade brutal. Pessoas que sentem prazer com sua dor não são suas amigas. Não importa há quanto tempo vocês se conhecem. Não importa quantas memórias compartilham. Se alguém se sente aliviado quando você fracassa, essa pessoa te vê como ameaça, não como companhia. Carl Jung dizia que você reconhece o amor verdadeiro pela dor compartilhada. Se alguém sofre com você, essa pessoa te ama. Se alguém se alegra secretamente, essa pessoa te inveja. E inveja, diferente do que muitos pensam, não é admiração, é ódio disfarçado. A raiz psicológica do ciúme segundo Jung. Agora que você conhece os 5 sinais, precisa entender o porquê. Por que alguém próximo de você sentiria ciúme ao invés de alegria genuína? Carl Jung explicava que o ciúme nasce do lado sombrio não integrado, quando uma pessoa não faz o trabalho de olhar para dentro, de aceitar suas falhas, seus medos, suas limitações, ela projeta tudo isso nos outros. E quando ela vê alguém conquistando algo que ela deseja, mas não tem coragem de buscar, o lado sombrio dela é ativado. Ao invés de pensar, eu também posso conseguir isso, ela pensa, por que ela consegue e eu não? E esse pensamento rapidamente se transforma em ressentimento. O problema é que a maioria das pessoas não tem consciência disso. Elas realmente acreditam que estão sendo amigas, que estão te protegendo quando criticam, que estão te ajudando quando minimizam. Mas, na verdade, estão apenas alimentando o próprio lado sombrio com a luz que você emite. E quanto mais você brilha, mais o lado sombrio delas cresce, até o ponto em que a única forma de elas se sentirem bem é te apagando, porque você atrai pessoas invejosas. Aqui está uma verdade que você precisa ouvir. Se você constantemente atrai pessoas invejosas, não é coincidência. E não é porque você está fazendo algo errado. É justamente o oposto. Carl Jung dizia que luz atrai sombra. Sabe quando a gente está trilhando um caminho de autodescoberta, quando a gente está se tornando quem realmente é, de forma honesta e autêntica, isso emite uma vibração que incomoda muito quem ainda vive na falsidade. Pensa comigo, uma pessoa que se esconde atrás de uma máscara, uma persona social, sabe, criada só para ser aceita. Essa pessoa se sente ameaçada quando vê alguém vivendo sem máscaras. Porque a sua autenticidade expõe a falsidade dela. A sua coragem de ser você mesmo deixa ainda mais evidente a covardia dela de continuar fingindo. E isso gera inveja. Não é inveja das suas coisas, é inveja da sua liberdade. Você não atrai gente invejosa porque você tem algum problema. Você atrai porque você é livre. E liberdade é insuportável para quem escolheu viver preso. Mas aqui está o X da questão. Se você não aprender a se proteger, essas pessoas vão sugar a sua energia até te destruir,
Porque a inveja, quando não é tratada, vira sabotagem. E a sabotagem, se a gente não interrompe, vira destruição. 3 técnicas de proteção psicológica, segundo Jung. E aí, como é que a gente se protege? Carl Jung, com sua sabedoria, nos ofereceu 3 técnicas práticas, todas baseadas na psicologia analítica. Primeira técnica: identifique e distancie. Assim que você identificar aqueles 5 sinais que a gente conversou em alguém, não confronte, não tente mudar a pessoa, não tente provar nada, apenas se distancie. Jung era muito claro nisso. A gente não pode curar o lado sombrio de outra pessoa, só ela pode fazer esse trabalho. E enquanto ela não fizer, qualquer proximidade que você mantiver vai ser tóxica. Então, comece a criar espaço. Não precisa ser nada dramático, não precisa brigar. Apenas pare de compartilhar suas conquistas com essa pessoa. Pare de buscar a validação dela. Pare de esperar que ela te celebre, porque ela não vai. E quanto mais você esperar, mais você vai se machucar. Distanciamento emocional é proteção. E proteção não é frieza, é sabedoria. Segunda técnica: pare de alimentar a dinâmica. Pessoas invejosas se alimentam da sua reação. Elas te provocam, te diminuem, te testam e esperam que você se defenda, que você justifique, que você prove o seu valor. E cada vez que você faz isso, você alimenta o ciclo. Jung chamava isso de dança do lado sombrio. Você reage, ela provoca mais, você se defende, ela ataca mais. É um ciclo infinito que só termina quando você para de dançar. E como é que a gente sai disso? Simplesmente parando de reagir. Alguém minimiza uma conquista sua. Você não justifica, você não explica, você apenas sorri e muda de assunto. Alguém te faz um elogio com farpas, você agradece superficialmente e segue em frente. Alguém compete com você, você não entra na competição, porque aqui está o segredo. A inveja só funciona se você der poder a ela. No momento em que você para de buscar a aprovação dessa pessoa, ela perde o poder de te ferir. Indiferença genuína é a melhor defesa contra a inveja, porque invejosos precisam da sua atenção para sobreviver. Retire a atenção e eles definham. Terceira técnica: fortaleça sua essência interior. E essa é a mais importante. Jung dizia que a melhor proteção contra o lado sombrio dos outros é ter uma essência forte, uma identidade interna tão sólida que as opiniões externas não te abalam. Quando você sabe quem você é, quando você confia no seu valor, quando você não depende de validação externa para se sentir pleno, a inveja dos outros simplesmente desliza. Ela não te atinge, porque você não está buscando nada deles. Pensa bem. Por que o ciúme de alguém te machuca? Porque, em algum nível, você ainda depende da aprovação dessa pessoa. Você ainda quer que ela te veja, te valorize, te celebre. Mas quando você desenvolve uma essência verdadeira, essa necessidade desaparece. E sabe o que acontece então? Você para de atrair pessoas invejosas, porque elas percebem inconscientemente que você não é mais uma fonte de energia para elas. Você não reage, você não se abala, você não alimenta. E pessoas tóxicas sempre vão onde a energia é fácil. Se você não oferece energia fácil, elas vão embora sozinhas. E como a gente fortalece essa essência? Fazendo o trabalho que Jung chamava de busca da individualidade, conhecendo os seus próprios lados sombrios, aceitando as suas falhas, honrando as suas verdades, vivendo alinhado com os seus valores e não com as expectativas dos outros. Quanto mais você se conhece, menos você precisa dos outros para te definir. E quanto menos você precisa, mais livre você fica. O que fazer se a pessoa invejosa é da sua família? Agora,
Eu sei o que você está pensando, mas e se a pessoa invejosa é minha mãe, meu irmão, meu pai? E aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Família não é exceção. Jung foi revolucionário ao dizer que algumas das dinâmicas mais tóxicas acontecem dentro de famílias. Porque existe uma crença cultural de que laços de sangue garantem amor, mas não garantem. Sangue garante parentesco, amor é construído através de respeito, empatia e apoio genuíno. E se alguém da sua família sente inveja de você, te sabota, te diminui, essa pessoa não está te amando, está te usando para alimentar o lado sombrio dela. E aí, o que é que você faz? Você ainda aplica as mesmas técnicas, identifica, distancia, para de alimentar, fortalece sua essência. A diferença é que com família, o distanciamento pode ser emocional, não necessariamente físico. Você ainda vai nos almoços, ainda participa das festas, mas você para de compartilhar suas vulnerabilidades. Você para de buscar validação. Você cria um limite interno que protege a sua essência. Jung chamava isso de amor com limites. Você pode amar alguém e ainda assim se proteger dela. Você pode manter contato e ainda assim não permitir que ela te destrua. Porque amor verdadeiro nunca exige que você se anule. E se alguém, família ou não, só consegue te amar quando você é pequeno, fraco, fracassado, isso não é amor, é controle disfarçado. A diferença entre inveja e admiração. Antes de terminar, preciso esclarecer uma coisa importante. Nem toda comparação é inveja. Existe uma diferença fundamental entre inveja e admiração genuína. Admiração te inspira a crescer. Inveja te inspira a destruir. Quando você admira alguém, você pensa, eu quero conquistar isso também. Quando você inveja alguém, você pensa, eu quero que ela perca isso. Admiração celebra, inveja sabota. Admiração é generosa, inveja é mesquinha. E sabe como você diferencia na prática? Pelo que a pessoa faz quando você conquista algo. Se ela te parabeniza sem ressalvas, te incentiva a crescer mais, te oferece ajuda genuína, isso é admiração. Se ela te elogia, mas adiciona críticas, te desencoraja sutilmente, muda de assunto rapidamente, isso é inveja. Jung dizia que a admiração nasce de uma essência saudável, a inveja nasce do lado sombrio doente. Então, não confunda. Nem todo mundo que reconhece suas qualidades te inveja, mas todo mundo que te inveja vai tentar disfarçar como se fosse admiração. E a diferença está nos detalhes, no tom de voz, no brilho dos olhos, na velocidade com que ela muda de assunto, na forma como ela reage às suas vitórias versus seus fracassos. Seu inconsciente sabe a diferença. Confie nele. Fechamento. A liberdade de não precisar de aprovação. Vou te deixar com uma última reflexão de Jung, que mudou minha vida. A sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sabe o que isso significa? Que enquanto você estiver buscando validação externa, esperando que os outros celebrem você, valorizem você, aprovem você, você estará à mercê da inveja alheia. Porque pessoas invejosas nunca vão te dar o que você busca. E quanto mais você buscar, mais poder você dá a elas. Mas quando você olha para dentro e constrói uma essência verdadeira, tão sólida, que não precisa de aprovação externa, você se liberta, você para de atrair invejosos, você para de se machucar com críticas, você para de depender de elogios para se sentir valioso. E aí você percebe a verdade mais libertadora de todas. Você nunca precisou deles.
Você só precisava de você mesmo. Então hoje, agora, faça uma escolha. Você vai continuar buscando a aprovação de pessoas que te invejam? Ou vai começar a busca da individualidade e construir uma essência tão forte que a inveja alheia simplesmente não te atinge mais? A escolha é sua. Mas lembra, Jung alertou. E agora, você sabe os sinais. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você reconheceu alguém ou reconheceu a si mesmo em algum desses padrões, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago mais conteúdo de psicologia analítica de Jung para te ajudar a se proteger, a crescer e a se tornar quem você realmente é. Obrigado por assistir. E lembra, seu inconsciente sempre sabe. Aprende a escutá-lo. Aviso legal. Este conteúdo é baseado nos conceitos de psicologia analítica de Carl Jung e tem propósito educacional e informativo. Não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico profissional. Se você está enfrentando dificuldades emocionais ou relacionais, busque ajuda de um profissional qualificado. As situações e exemplos mencionados são ilustrativos e baseados em padrões comportamentais estudados pela psicologia, não devendo ser usados como diagnóstico. Cada caso é único e merece avaliação individualizada.